Então, meus amores, o vídeo foi cortado aí no meio, né? Eu estava finalizando, né? Falando sobre a guerra civil, né? Que está aí no dicionário, no nosso livro, conflito entre grupos de um mesmo estado ou país. Então, até agora, a tia Márcia falou sobre 3 revoltas, que foi a revolta dos Malês, que aconteceu no ano de 1835, né? Em Salvador, na Bahia. E os participantes, né, dessa revolta aí foram os africanos, os afrodescendentes, os muçulmanos, escravos e ex-escravos, né? E eles, qual que era o objetivo, né, dessa revolta aí? Que acabasse, que tivesse fim à escravidão, né? Porque eles já não aguentavam mais por tudo que eles eram submetidos, né, como escravos, a exploração, preconceito e muitas outras coisas. Logo em seguida veio também uma nova revolta, né, da cabanagem, que foi de 1835 a 1840, durou 5 anos essa revolta. Esse conflito ocorreu na província de Grão-Pará, atingindo, né, os estados do Pará, Amapá, parte do Amazonas e Roraima, né? Também os participantes que participaram, né, dessa revolta aí foram os cabanos, que viviam em cabanas perto dos rios, que a tia Márcia já explicou, que eram os negros, afrodescendentes, indígenas e muitos mestiços, certinho? Já a revolta dos farroupilhas, que durou 10 anos essa aí. Nossa, muito tempo, né? Foi de 1835 a 1845. Também conhecida como a Revolução dos Farrapos, né? É uma guerra civil, foi a maior guerra civil, a mais demorada brasileira, né? Esses conflitos ocorreram em 2 grandes províncias, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E os grandes criadores de gados, né, estavam indo contra o poder devido aos altos impostos que eram cobrados, certinho? E agora eu vou falar da Sabinada, que foi uma outra revolta também. Só que essa durou apenas 1 ano, 1837 a 1838. Essa revolta aí, ela foi chefiada pelo médico Francisco Sabino, tá? Por isso chamada de Sabinada. E por que ela aconteceu? Devido à crise econômica na Bahia e do descaso das grandes autoridades imperiais em relação à província. As pessoas não davam muita importância para a província, né? Então, esse médico Francisco Sabino teve que tomar algumas atitudes. Então, participaram da Sabinada profissionais liberais. Quem eram esses profissionais? Médicos, advogados, jornalistas da época, pequenos comerciantes, funcionários públicos, tá? Artesãos, militares, além dos fazendeiros e escravos também. Então, todos esses participaram dessa revolta aí da Sabinada, certinho? Os rebeldes, que eram esses, proclamaram a República Baiense, que permaneceu até a maioridade do príncipe regente Pedro de Alcântara. Mas o projeto não deu certo, viu, crianças? Em 1838, a revolta foi duramente reprimida pelo exército imperial, tá? Então, o exército imperial, eles não brincavam. Então, a primeira revolta caiu, né? Porque o império não aceitou e ganhou. A segunda, né, que foi a revolta da cabanagem, também não deu certo, no final perderam a batalha. Farroupilha também, a Sabinada também, né? E foi reprimida pelo exército imperial com a prisão e a execução de muitos rebeldes, tá? Esses rebeldes são aqueles que eu falei lá na frente, né? Os artesãos, militares, funcionários públicos, muitos desses foram mortos, certinho? E vamos falar agora da última, também tão importante, que é a balaiada. Esse movimento aconteceu nas províncias do Maranhão e do Piauí. Dele participou a camada mais pobre da população. Eram quem? Vaqueiros, sertanejos e escravos que lutavam contra a miséria. Gente, contra a escravidão, contra os maus tratos, a exploração pelos grandes proprietários rurais. O nome dessa revolta originou-se de seus grandes líderes,
Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, que fazia balaios. Ele fazia balaios, por isso que recebeu o nome de Revolta da Balaiada. Que interessante, né? Olha a foto aí, ó. Os balaios, como eram chamados, os participantes da balaiada chegaram a tomar a cidade de Caxias, no Maranhão, mas foram vencidos também pelas tropas comandadas por Luiz Alves de Lima e Silva, que mais tarde receberia o título de Duque de Caxias. Então, crianças, foram revoltas frustrantes. As pessoas estavam insatisfeitas, né? Não só as populações mais pobres, mas também muitas classes, né? Camada da sociedade alta, né? Que não estava de acordo com o que o império queria, né? Com o que o trono, né, exercia de poder. Então aí muitas províncias juntaram, né, povos que ali viviam, pessoas que ali viviam, para tentar uma mudança, né, uma revolução, mas fracassaram. Então todas essas revoltas aí foram, infelizmente, fracassadas, né? Tentaram, lutaram, procuraram mudanças, mas no final, como diz aí, as tropas do governo sempre venciam, né? As tropas do governo estavam sempre vencendo e o povo sempre perdendo, né? E na maioria aí, pessoas que realmente precisavam de um olhar, né? De um olhar de mais cuidado, de mais proteção, porque se você for notar aí, pegar aí, né? Eram muitos negros, negros pobres, né? Que não tinham uma vida social boa, né? Aí fala também, né? Não só os negros, né? Os afrodescendentes, mas também os indígenas, né? Também os mestiços, né? E fala também, né? Da classe lá, ó, da balaiada, né? Os vaqueiros, sertanejos, pessoas muito humildes, muito pobres, mas que infelizmente não conseguiram ir contra as tropas do governo imperial. Então, foram revoltas que aconteceram, mas que infelizmente perderam, que não teve sucesso, que não alcançaram o objetivo, né, que era de ter mudanças, né, mudanças essas que pudesse valorizar, que pudesse melhorar a vida dessas pessoas menos favorecidas. Certinho, meus amores? Então, depois vocês dão mais uma lidinha novamente em todas essas revoltas. Vamos recapitular? A primeira revolta foi dos Malês, no ano de 1835. Em seguida, revolta da Cabanagem, que durou de 1835 a 1840. Depois veio a Farroupilha, que foi uma outra revolta, de 1835 a 1845. Depois a Sabinada, durou apenas um ano, de 1837 a 1838. E por último, né, a Revolta da Balaiada, que foi de 1838 a 1841. Então dá mais uma lidinha, tá? Verifica direitinho os pontos positivos e negativos, porque logo em seguida a tia Márcia fará algumas perguntas. Tá bom, João Vitor? Tá bom, Amanda? Então tá, meus amores. Então, até a próxima aula de história. Beijinhos da tia Márcia. Tchau!